Bom, peguem um lápis para a gente poder subir as coisas importantes, porque tem muito texto da região norte, então a gente tem que dar uma selecionada. Bom, galera, vamos lá. Página 2, nós vamos começar a falar sobre a região norte. Agora o nosso conteúdo até o final do ano vai falar sobre as regiões do Brasil. Nós vamos começar sobre a região norte, depois vamos passar para centro-oeste, para nordeste, para a região sul, a região sudeste, a gente encerra o ano. Tia, no quinto ano, a professora falava aqui no estado e a gente falava o negocinho, né? Falava a região e falava os estados, né? É. Aham, beleza. E pro recreio tinha que falar isso. Eu vou acertar. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho, bom dia, da região norte, tá? A região norte, ela é a maior região em extensão do Brasil, né? Nós temos aqui, em extensão, cerca de 3.853.840.882 quilômetros quadrados, para vocês terem noção da extensão da região norte. Nós temos aí 450 municípios e uma população de cerca de 18.465.902 pessoas. Bom, quais são os estados que formam a região norte? No mapa da página 3, nós temos aí o Acre, o Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. E agora nós vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre esses estados. Na verdade, a gente vai conhecer um pouquinho da região norte de uma maneira geral, né? Do clima, da vegetação, da hidrografia, das paisagens naturais, um pouquinho das atividades econômicas, para a gente entender um pouquinho como ela funciona e como a região funciona de uma maneira geral, tá? Então, vamos lá para a página 4, para falar um pouquinho sobre as paisagens naturais da região norte. A região norte é conhecida pela densa floresta equatorial úmida, a floresta amazônica. A floresta amazônica ela é tida como uma das maiores florestas do mundo. Ela tem um clima quente e úmido por conta da quantidade de rios, né? E é a região do Brasil onde a paisagem natural mais interfere na ocupação do espaço. Vamos dar uma olhada nesse mapa da página 4, que mostra um pouquinho as unidades de relevo da região. Dentro desse mapa aí, vocês conseguem identificar qual é a maior parte do relevo da região norte que é caracterizado por quê, gente? Depressão, né? Nós temos aqui a maior parte do território da região norte com depressões. Depois nós temos aqui planaltos e um pedacinho de planícies. Mas nós temos aí, em grande maioria, um terreno de depressões na região norte, tá? E aí a gente fala que as formas de relevo não são homogêneas, ou seja, elas são muito diferentes. Elas não têm uma coerência, elas não são iguais na sua maioria. Então, ela tem uma diversidade de relevo muito grande e é isso que caracteriza. E aí nós temos planaltos, na página 5, né? E no terceiro parágrafo, a gente tem uma informação muito importante na página 5. Eu gostaria que vocês sublinhassem. Esses planaltos residuais, é lá que se encontra um dos picos mais elevados do Brasil. Qual é o maior pico, ou seja, o mais elevado do Brasil? É o Pico da Neblina. E depois vem o Pico 31 de Março. Todos eles no estado do Amazonas. Então, o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março são os dois picos mais altos do Brasil. Eles ficam na região norte. Sublinhem isso, tá, gente? Por favor. Tinha para sublinhar o que mesmo? Na página 5, terceiro parágrafo,
os picos mais elevados do Brasil, o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Os dois no estado do Amazonas. Ok? Tá bom, tia, valeu. Bom, além dos planaltos, nós temos as depressões que formam a maioria do território do relevo da região norte. E aí nós temos escarpas, cuestas, depressões que são formadas por florestas densas e que é cortada pela planície do rio Amazonas. Gente, o rio Amazonas, ele é tido como o maior rio do mundo. E além de ser brasileiro, ele corta outros países, tá? Vamos à página 6, que a gente vai falar um pouquinho a respeito dele. E aí a gente tem aqui a planície do rio Amazonas, que corresponde a uma faixa que acompanha margens desde o rio e de alguns afluentes. E vocês podem perceber, gente, olha só, no mapa, o rio Amazonas cortando, ó, toda essa parte aqui, ó, é rio Amazonas. E esses que correm em volta são seus afluentes, ou seja, são os rios que desaguam no rio Amazonas, tá? E aí nós temos, na parte da hidrografia, uma das bacias hidrográficas maiores, né? 12 regiões hidrográficas do Brasil. A região amazônica, a do Tocantins Araguaia e a do Atlântico Nordeste Ocidental. E a gente tem aí a região hidrográfica amazônica como a maior, que inclui aí o estado do Amazonas, do Acre, de Roraima, de Rondônia e do Amapá. Ok? Vamos agora na página 7. Como eu falei para vocês, né? O rio Amazonas ele é considerado o maior rio do mundo, com 6.992 quilômetros. Alguns estudiosos, há um tempo atrás, falaram que o maior rio era o rio Nilo, do Egito. Só que depois de outras conferências, foi constatado que o rio Nilo ele tem 6.852 quilômetros de extensão. Ou seja, o nosso rio Amazonas é 140 quilômetros maior do que o rio Nilo. Então, o rio Amazonas ele é considerado o maior rio do mundo em extensão. Fala, Bruno. Você falou alguma coisa? Ah, tá. Estou na página 7 agora, isso aí. Obrigada, Bruno. Bom, o rio Amazonas, no segundo parágrafo, gente, ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. Anotem isso. Como eu falei para vocês, o rio Amazonas ele percorre alguns países além do Brasil. Então, ele nasce lá no Peru, na Cordilheira dos Andes. Ele percorre um longo trecho de planície. Nesse percurso, ele recebe dezenas de afluentes, que são um dos mais extensos do mundo. Os maiores afluentes do rio Amazonas, sublinhem, seus maiores afluentes são os rios Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu, pela margem direita. E Japurá, Negro, Trombetas e Jari, pela margem esquerda. Então, o rio Amazonas ele vem correndo e existem rios que desaguam no rio Amazonas, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tá? E também o rio Amazonas, ele encontra com o Oceano Atlântico. O encontro das águas do rio Amazonas com o Oceano Atlântico, com algum tempo, na foz do rio Amazonas, ocorre o fenômeno da pororoca. A pororoca nada mais é do que o encontro das águas do rio Amazonas com as águas do Oceano Atlântico, tá? E tem aí também no terceiro parágrafo da página 7, sublinhe, na foz do rio Amazonas ocorre o fenômeno da pororoca, que consiste no encontro de suas águas, na época da cheia, com as águas do Oceano Atlântico durante a maré alta. Então, esse fenômeno, ele não ocorre sempre. Ele só ocorre quando nós temos uma maré muito alta do rio,
com a maré muito alta do oceano, e aí o encontro acaba acontecendo, e aí é como se fosse um choque das águas, com muitas ondas, e assim, uma revolução muito grande. É um fenômeno muito bonito, né? Porque as águas, elas são do rio, elas são um pouco amareladas por conta do barro, e quando encontram as águas do oceano, ela dá uma mistura de cores bem bonita. Depois eu vou ver se eu encontro aqui alguma imagem na internet e mostro para vocês. A região hidrográfica Amazônia apresenta um relevo favorável para a navegação fluvial. Nós temos grandes trechos com potenciais hidrelétricos. Nós temos aí uma grande polêmica dentro que envolve a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, que ainda não está concluída. Bom dia, Camille. Então, o Rio Amazonas ele é extremamente importante. Página 8. Página 8, a gente vai falar um pouquinho sobre a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que é a segunda maior do Brasil. Então, sublinhem, o Rio Tocantins e seu grande afluente, o Araguaia, nascem na região centro-oeste. A usina hidrelétrica de Tucuruí, instalada no Rio Tocantins, é a maior da região. Então, nós temos a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que nasce no centro-oeste e vai até a região norte. Tá? Bom, vamos ao clima. Na região norte, nós temos aí a parte de atravessar a linha do Equador. Então, as características climáticas dessa região, elas são bem distintas. E nós temos um período de muita chuva. A região norte é caracterizada por ser uma região muito chuvosa, principalmente na área da região amazônica, né? Na área do Pantanal e ali daquela região amazônica. É uma área muito chuvosa. Na página 9, nós temos aí os dois principais tipos climáticos da região norte. Página 9. Lá naquelas duas setinhas que estão lá, gente, sublinhem. Clima equatorial úmido e semiúmido e o clima tropical. Esse clima equatorial úmido e semiúmido, ele é dominado por uma massa de ar continental que é responsável pela grande incidência de chuva na região. E o clima tropical, né, que abrange parte do Tocantins e uma parte do sudeste do Pará, caracteriza por apresentar uma estação chuvosa e outra seca. Ou seja, uma temperatura mais amena. Bom, vamos ver um pouquinho da vegetação. Dê uma olhada no mapa, as formas de vegetação que digam qual é a maior parte da vegetação da região norte. Floresta amazônica, né? A gente pode dizer aí, eu posso arriscar, sem ver porcentagem, que 80% ou até mais da região norte é floresta amazônica, né? Porque a gente vê aí um pedacinho de cerrado, um pedacinho de mata de cocais, um pedacinho de campo, um pedacinho de vegetação litorânea, mas a grande maioria é floresta amazônica. Né? Vamos dar um pulinho agora lá na página 10, para conhecer um pouquinho a respeito da floresta amazônica, que é a grande parte da vegetação. Bom, não. Bom, na página 10 é assim, gente, sublinhe. A floresta amazônica corresponde a 1/3 da reserva florestal do mundo. Vocês têm noção disso? 1/3 da reserva florestal do mundo inteiro. Isso é muita coisa. Então, exatamente por isso, nós temos que preservar a nossa floresta. Quando a gente diz que a floresta é o pulmão do mundo, nós estamos falando a mais pura verdade. Então, quando a gente fala de preservar as florestas e evitar as queimadas, é disso que a gente está falando. Por quê? Porque quando a gente polui, quando a gente faz queimada, quando a gente derruba as árvores, a gente está perdendo parte da nossa qualidade de vida, né? Então, os limites da floresta amazônica,
elas avançam pelos estados de Maranhão, Mato Grosso, e alguns países da América do Sul, Suriname, Guiana e Guiana Francesa, além da Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. Então, gente, a floresta amazônica, ela não é só brasileira. Ela percorre parte dos países ali da América do Sul, que são vizinhos e que fazem fronteira com o Brasil. Vamos lá, na página 11, a gente fala um pouquinho sobre o desmatamento da floresta amazônica, que eu falei para vocês, né, que a floresta amazônica tem uma influência muito grande no clima brasileiro, por conta da purificação do ar, através das árvores, né? Vamos agora dar um pulinho lá na página 13, para falar um pouquinho sobre o povoamento da região norte. Bom, nós temos aí o povoamento da região norte, no início da colonização do Brasil, no terceiro parágrafo. 2 tipos de ação povoadora. As missões religiosas, que tinham o objetivo de catequizar os indígenas, e as expedições militares organizadas para defender o território norte do país. O que isso significa? Quando os colonizadores, quando os portugueses chegaram no Brasil, e os indígenas se viram ameaçados, porque começaram a ser explorados, muitos indígenas subiram do litoral e foram para a região norte, que era uma região que eles não dominavam, que os portugueses não conheciam, então era mais fácil para eles se esconderem lá. E quando os padres jesuítas começaram a descobrir que eles haviam subido para a região norte, muitos foram para lá com o objetivo de catequizar, de ensinar a religião católica, de ensinar os bons modos, né? Os modos europeus para eles, né? Então, isso acabou gerando um fluxo maior de indígenas na região norte. E as expedições militares que começaram a proteger, porque, gente, a região da bacia amazônica, da região da Amazônia, da floresta amazônica, é muito cobiçada. E aí começaram a vir várias pessoas interessadas na região amazônica. Então, as expedições militares, elas protegiam aquela região de possíveis invasores. Até hoje, gente, a região amazônica, ela é alvo de cobiça de outros povos, de outros países. Por quê? Porque a nossa reserva natural é muito rica. Só para vocês terem uma ideia, na floresta amazônica existem árvores, existem plantas que ainda são desconhecidas por nós, seres humanos. Ainda não foram catalogadas. Existem animais na região do Pantanal, na região da bacia amazônica, que nós não conhecemos. Então, existem muitos exploradores, pesquisadores, que querem explorar aquela região para conhecer e para desbravar. Só que a gente sabe que a maior parte desses pesquisadores não pensam em prol da natureza, em sim em benefício próprio, né? Em conseguir pesquisas para conseguir algum tipo de vantagem pessoal. Então, essa proteção ainda está sendo feita, mas aí, às vezes, a gente não consegue. Né? A gente teve exemplo que aconteceu das queimadas que aconteceram na região do Pantanal. Não sei se vocês viram na TV, né? E várias outras queimadas que vêm acontecendo em diversas regiões da região norte. Né? Somente no final do século XIX, com a exploração da borracha, teve início a ocupação do interior. Imigrantes japoneses se instalaram na região, onde se dedicaram à plantação da pimenta do reino e de juta. O que é a pimenta do reino? É um tempero que a gente utiliza, é muito comum, né? E a juta? Alguém sabe o que é juta? A juta é uma planta que ela produz uma fibra, e essa fibra ela é utilizada para a produção de como se fosse um tecido. Não é bem um tecido, mas é algo que é muito utilizado para fazer sacos, para fazer alguns enfeites. A fibra da juta, ela é como se fosse uma corda fininha e ela é muito utilizada para a produção de alguns tipos de tecidos, né? Não para fazer roupas, porque ela é bem grossa,
mas para fazer outros tipos de coisa, para fazer sacos de carregar produtos, para a produção de alguns enfeites, para a produção de alguns outros produtos. Depois eu vou ver se eu acho aqui também a foto, mostro para vocês da juta. Né? Eu lembro que teve uma época que a minha mãe e a minha avó costuravam. E aí elas costuravam por uma papelaria na Zona Sul e elas cismaram de fazer uma embalagem sustentável. E aí começaram a fabricar as embalagens de juta. Né? E aquela fibra, né? A gente fazia, minha mãe e minha avó faziam uma sacolinha, faziam assim, e eles colocavam uma fitinha da própria juta. É um material bem grosso, parece uma madeira mais fininha, né? É uma fibra bem interessante e que é característica da região norte e que veio com os japoneses para cá, né? Bom, a borracha, ela foi um dos grandes booms de povoamento da região norte. Por quê? As seringueiras, que são árvores da onde se extrai o látex, elas foram muito exploradas em determinado período da história do Brasil. E aí muitas pessoas, porque aquilo ali foi uma coisa muito lucrativa, iam para a região norte para trabalhar como seringueiros. E como é que é isso? Aí tu tem a árvore, a seringueira, você faz cortes no caule da árvore e ali daquele caule sai essa seiva branca. Essa seiva branca é o látex e é a partir desse látex que a gente produz a borracha e os seus derivados. Então, quando foi descoberta essa reserva grande de seringueiras e que isso era lucrativo, muitas pessoas, como se fosse o ouro, muitas pessoas correram para lá para trabalhar na extração de látex para poder ganhar muita grana, né, os seringueiros. Né? E é bem interessante porque os cortes que eles davam no caule da árvore, e eles corriam aquele líquido, eles botavam em potinhos embaixo para poder tirar aquele líquido, para poder juntar, para poder vender. Então, foi um momento que trouxe muito lucro para essa região. Tá? Página 14, gente. A borracha, produto obtido com a coagulação do látex da seringueira, já era conhecida pelos indígenas da Amazônia. Contudo, alcançou grande valorização e procura do mercado mundial na primeira metade do século XIX. Né? E aí, gente, esse teatro Amazonas aí, ele simboliza o auge da riqueza da região. Por quê? Como a exploração da seringueira deu muita grana, eles meio que deram uma embelezada naquela região ali com os lucros, né? Que inicialmente Seringueira da borracha, né, tia? Oi? Seringueira da borracha, né? Exatamente. A seringueira, ela produz o látex e é a partir do látex que é feita a borracha. Ah. Bom, vamos dar um pulinho agora nos aspectos econômicos na página 16, para a gente poder finalizar. Na primeira frase da página 16 tem assim: a economia da região norte está estreitamente ligada ao seu grande potencial natural. Então, nós temos a economia da região norte muito ligada à produção agrícola e ao extrativismo. Tá? Na agricultura, nós temos a produção, o cultivo da pimenta do reino, que é muito grande na região norte. Tá? Sublinhe, agricultura. Um dos mais tradicionais cultivos da região norte é o da pimenta do reino e da juta, né? Como eu falei para vocês. Além disso, eles produzem a malva, né? E vários outros alimentos. Alguém sabe o que é malva? Malva é uma planta parecida com o hortelã. O hortelã, vocês sabem o que é, né? A malva, ela é uma plantinha com uma folhinha parecida com o hortelã, que é muito utilizada na produção de remédios, principalmente para a garganta. Né? Às vezes vocês podem ver nas lojas assim, o própolis com hortelã, com malva, manjerona, enfim. Malva é uma planta muito utilizada para a produção de remédios, de elixir.
né? Dentre outros. Extrativismo vegetal. Principais produtos da extração: madeira, açaí, palmito, castanha do Pará, tudo isso todos conhecem, né? Que são muito utilizados para a produção alimentícia e também para a produção de outros produtos. Tá? E a borracha também. Pecuária, página 17. Principal pecuária da região norte é a criação de bovinos e búfalos. No extrativismo mineral, nós temos aí o quê? Os principais minérios que são encontrados na região. Deixa eu ver aqui para poder vocês marcarem. Na Serra do Navio, multinacional. Segundo parágrafo, gente. Na Serra do Navio, no Amapá, estamos falando de uma empresa multinacional que explorou o manganês até meados da década de 90. No terceiro parágrafo, fala das importantes jazidas de ferro. E nessa mesma área, encontradas grandes reservas de cobre, manganês, bauxita, níquel, estanho e ouro. Então, gente, nós temos aí, no extrativismo mineral, grandes produtos que são extraídos de algumas áreas da região norte. Página 18. Tia, que página que você está agora? Agora estamos no 18. Mais 8? Sim. Você está na 18 ou 8? 18. É 8. Ah, tá. Indústria. Bom, até a década de 60, a industrialização na região norte era muito baixa, né? Não tinha muita especificidade, eles eram mais voltados à parte agrícola, né? E aí o desenvolvimento começou a crescer e foi criada a Zona Franca de Manaus. Terceiro parágrafo, sublinhem. A primeira experiência de industrialização foi a criação da Zona Franca de Manaus. Atualmente, é um polo que reúne centenas de indústrias que recebem incentivos fiscais, como crédito, isenção de impostos, importação sobre itens necessários. E o quarto parágrafo também é importante. A maior parte das indústrias da Zona Franca de Manaus é de grande porte. Muitas delas são montadoras de produtos obtidos, como televisores, telefones celulares, computadores, bicicletas e relógios. Muitos desses produtos, vocês olham no manual e está lá escrito, produzido na Zona Franca de Manaus. Muitos produtos, TVs, rádios, telefones celulares, né? Muitos deles no manual tem lá no finalzinho, produzido na Zona Franca de Manaus. Tá? Bom, vamos lá ver a população da região norte na página 19. No último parágrafo, tem assim: o território nacional é constituído de múltiplas e variadas culturas. Cada uma delas define grupos sociais e etnias que têm percepções e relações distintas com o Estado. Sublinhem, na região norte, uma característica marcante da estrutura populacional é a presença indígena. Em relação às demais regiões, é a região onde a presença desses povos é maior. Então, a região norte é onde nós temos a maior quantidade de indígenas. A população indígena é uma das maiores na região norte. Tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Pessoal que está em casa, dúvidas ou perguntas? Não?
Maui, Lucas, Bruno. Não, tia. Não, tia. Não, tia, Bom, tudo tranquilo. beleza. Então, eu vou encerrar aqui. Vou começar. Vou passar o exercício. E a gente vai ver se consegue corrigir ainda hoje.